voltar a dizer bom dia a todos. Agradecer muito ao Secretariado Nacional na pessoa do Dr. Fernando, mas aos 4 secretariados que arriscaram a convidar-me. Eu acho que é sempre um risco, verão porquê. Mas agradecer imenso, é um prazer. E é um prazer estar no coração de Portugal. E tenho a certeza de que serei muito feliz hoje. Tenho a certeza absoluta. Enfim, dizer-vos como é que eu organizei esta apresentação, que é um bocadinho, vamos lá ver, será aquilo que eu diria que vocês quiserem. Deixem-me dizer assim, eu vou apresentar, mas vou tentar deixar algum tempo para perguntas e também se sentirem em algum momento que eu tenho que especificar mais ou que não interessa nada, pois façam-me algum sinal e tentaremos adaptar o que vamos dizer àquilo que são as nossas necessidades e interesses, que é isso que nos traz hoje aqui. Várias opções, não é? Foram vários os desafios que me colocaram para a intervenção e eu tive que fazer escolhas e opções. E uma opção foi centrar muito a intervenção numa primeira parte, naquilo que são algumas características das crianças, sobretudo até aos 10 anos, ainda me atrevi a ir um bocadinho mais, mas sobretudo até aos 10 anos, e muito centrado naquilo que é o desenvolvimento emocional. E, portanto, eu vou-me centrar, sim, num conceito que hoje se fala muito, que é a compreensão emocional. Depois já verão porquê e algumas características, e eu diria que estou segura que muito do que eu vou dizer não vai ser, provavelmente, novidade para muitos de vós que lidam diariamente com estas crianças, ou como pais, ou como educadores, ou como tios, enfim. Nós todos lidamos. Às vezes, o que é bom destes momentos é a paragem de nos tomarmos a consciência de quais são as características e o perfil que nós estamos a falar. A segunda parte da intervenção vai se centrar mais de, então, qual é o nosso papel como educadores, não é? Face a estas características, quais são os desafios e o que é que deve entrar naquilo que é o processo de aprendizagem para que, de alguma forma, consigamos aquilo que é o nosso grande objetivo. E eu gostava de vos perguntar, qual é o nosso grande objetivo? Já nos arrumou. Ser felizes. Tentar, pelo menos. Todos estão de acordo, é? Estão todos de acordo? Fariam alguma formulação diferente? Ok. Ser e fazer. Eu ia entrar por aí, obrigada. Estão a ver? Já me posso ir embora. Eu acho que este é mesmo um grande desafio. É ser e fazer. E agora a grande pergunta seria, será que nós temos esta responsabilidade de fazer aquelas crianças com quem entramos em contacto felizes? Claro que sim, não é? Claro que sim. Há uma parte que nos cabe a nós, há uma parte que não nos cabe a nós. Mas o grande desafio é esse, não é? E é mesmo um desafio. Vamos pouco a pouco. Então, eu vou apresentar depois uma estratégia que é a narrativa e já verão. De onde é que nós partimos? E nós partimos de uma coisa que já, de alguma forma, agora foram falando. Partimos de que o desenvolvimento humano não é diferente do desenvolvimento da fé. E isto parece uma verdade inquestionável. Mas eu volto a repeti-la. O desenvolvimento humano não é diferente do desenvolvimento na fé. Então o que é que isto significa? Significa que eles crescem em conjunto e em paralelo. Eles crescem em conjunto e em paralelo e por isso temos de ter muito cuidado e, como dizia muito bem, não é? É deste pequenino que se torce o pepino. Então significa que é deste pequenino que nós temos que estar atentos a como é que nós vamos, de facto, despertando para a fé. E como é que nós ajudamos para despertar para a fé. E isso, deixem-me dizer, não se improvisa. O grande problema é que muitos de nós, achamos que se improvisa, que é mais ou menos, não é? Por um truque de magia que a pessoa tem a fé. Mas a fé é um dom. E é um dom que se desperta e que se alimenta. Eu que trabalho muito com jovens, o que é dramático é quando um jovem a mim me diz: Ana, eu nunca tinha ouvido falar disto. Ana, eu nunca. Eu adorava ter fé. E não consigo.
certeza que encontraram pessoas assim, não é? Eu adorava ter fé, mas não consigo. Como se agora uns fossem mais sortudos e outros menos por ter a fé ou não ter a fé. Se a fé é um dom que é igualmente distribuído para todos, não é? O que eu faço com esse dom é que é a diferença. Ok, vamos falar sobre isto. Falar de muitas coisas. Então, é verdade que nos primeiros anos se estabelecem os primeiros pilares de desenvolvimento da pessoa. E é neste período que são semeadas todas as possibilidades de descoberta de si, de descoberta dos outros, da organização e sentido do mundo, o pensamento e os afetos. E quando eu coloquei ali aquelas dimensões, coloquei mesmo a pensar naquilo que seriam as grandes dimensões que nós temos que ter em conta no processo de desenvolvimento. E nós temos 3 estruturas fundamentais: o corpo, o psiquismo e o espírito. E que são 3 domínios específicos: o cognitivo, o físico e o psicossocial. E é entre estas dimensões que se vão desenrolar as diferentes etapas de crescimento ou as etapas na vida e, em paralelo, deixem-me dizer, aquilo que vão ser as etapas da fé. Agora reparem, cognitivo. Não traz dúvida nenhuma, não é? Cognitivo, estamos a falar daquilo que são as mudanças e os progressos nas estruturas cognitivas, no intelectuais, nos processos de pensamento, raciocínio, linguagem, resolução de problemas, memória, atenção. Aliás, hoje em dia, todo o nosso foco está aqui, ok? Depois já tentarei desenvolver aqui um bocadinho. Fisicamente, claro, as mudanças biológicas e do organismo que são próprias a cada idade. E o psicossocial, que é onde me vou centrar mais, que são as mudanças e progressos na forma como o indivíduo constrói os conceitos sobre si próprio, sobre os outros e também como desenvolve competências diversas, sobretudo de autonomia, de cooperação, de interação social. E, portanto, eu diria que no psicossocial é o crescimento e o desenvolvimento da consciência de si, do outro e do mundo. Não é? E como é que isto se dá? E tá, eu não vou desenvolver isto, não tenho tempo. Não é? E já vão ver que eu falo imenso, eu não tenho tempo para tudo. Mas as etapas da vida que estão presentes na construção de uma identidade e também na identidade da fé, poderíamos resumi-las assim, ok? Até à velhice, reparem. E estão ali postos as etapas da vida sempre como crise e crescimento. Eu vou só desenvolver depois até à idade escolar, vou tentar aprofundar. Mas em toda a etapa da vida, até na nossa, nós vivemos momentos de crise que são momentos positivos. São momentos que nos fazem, no fundo, avançar na etapa da vida para outro patamar de desenvolvimento cognitivo. Físico, é óbvio, não é? E também psicossocial. Quando falamos da pequena infância, eu vou partir da pequena infância até à adolescência, depois largo a adolescência para deixá-la para o Alfredo, não é? Mas nós vivemos, dos 0 aos 2 anos, vivemos a confiança versus a desconfiança. Okay? Estamos a falar até aos 2 anos. Mas atenção, nós temos crianças mesmo aqui. Quando isto não se trabalha, é matador, deixem-me dizer assim, está bem? Por isso é que nós temos depois muitas crianças, às vezes, quando são abandonadas ou têm outros tipos de processos e não viveram isto, têm muita dificuldade em processos de vinculação afetiva. Okay? Têm mesmo dificuldade mais tarde. Mas ok, não vou entrar também por aí. Confiança versus desconfiança, do que é que nós estamos a falar? Que é a primeira experiência de amor que a criança adquire e que lhe permite ir conhecendo todas as outras relações de amor, nomeadamente com Deus. Quando dos 0 aos 2 anos a criança vivencia uma relação de afeto profunda, muito mais facilmente reconhece depois aquilo que poderá ser uma experiência de Deus e de amor de Deus. Está provado cientificamente, deixem-me dizer. Está bem? Ok? Portanto, claramente aqui nós desenvolvemos uma dinâmica de esperança e de acreditar
que ao trabalhar com a criança dos 0 aos 2 anos estas dimensões, nós, no fundo, estamos a trabalhar o despertar da fé dessa criança, possibilitando-lhe mais tarde uma experiência de amor divina. Na primeira infância, designada por 2 aos 3 anos, a grande etapa é a autonomia versus a vergonha. Para quem tem filhos isto é tão claro, não é? Ou seja, no fundo o que é que nós temos que fazer aqui? Educar para que a criança se sinta bem com ela própria, dando-lhe o seu espaço, mesmo sujeitando-a à frustração. É a grande idade dos limites. Não é? Não. É o não, claro, que tem que começar a dizer. São tempo de colocar limites firmes e carinhosos, ok? E aí ela começa a perceber-se como pessoa em interação, ok? Começa a perceber que não consegue fazer tudo, mas ainda de uma forma, já verão, porque depois há 3 fases concretas do ponto de vista da inteligência emocional que permite à criança perceber outra coisa. E, portanto, nós estamos aqui numa primeira infância, não é? Por um lado, a incentivar a autonomia, por outro lado, é quando ela sente vergonha ou quando ela sente-se impossibilitada que lhe permite avançar para a outra etapa. Idade do jogo. A idade do jogo é uma idade muito gira, porque é a iniciativa versus a culpa, não é? Supostamente já adquiriu a competência da autonomia, mas agora começa a ter consciência daquilo que provoca, ok? E, portanto, todos os dias a criança conquista o mundo, maravilha-se e desilude-se com ele. Okay? E organiza o mundo já colocando questões. O que é isto? Okay? Para que é que serve? De onde é que eu venho? Vais morrer? Não é? Lembrem-se que é nesta altura, e às vezes mais tardiamente, porque claro, quando nós estamos a dar isto, reparem, pode ser um bocadinho mais à frente, um bocadinho mais atrás, depende aqui agora do processo de maturidade, não é? Mas eles entram em pânico, a achar que os pais vão morrer, ou quem cuida delas vai morrer, ou que o que é que acontece, não é? E aqui é mesmo importante começar a conferir o propósito, o sentido. Há muitos miúdos que me perguntam, eu faço muitas formações a adolescentes, e eles perguntam-me imenso, quando é que se começa a ter sentido? Quando é que nós começamos a ter sentido para a vida? Não é? Eu brinco com eles. E digo, desde que nascem, começam a ter sentido. Mas não é bem assim, está bem? A verdade é que quando eles começam a questionar, não é? Conforme as respostas que nós damos sentido ou esvaziamos de sentido. Vou-vos dar um exemplo. É nesta idade que mesmo a questão do trabalho, por exemplo, é fundamental. Quando os pais dizem, pai vai trabalhar que não tem outro remédio, é para ganhar a vida. Ok? Eu estou a criar uma representação do trabalho. Okay? Deixem-me dizer assim, atrevo-me a dizer, posso estar a esvaziar o sentido do trabalho. E mais tarde, não é? Quando lhes dizemos, pá, o teu trabalho é a escola, continua a esvaziar. Eu estou a falar de coisas concretas, só para nós percebermos que isto não é só daqui, não é? Portanto, quando falamos do propósito e falamos destas idades, já estamos a falar de nós, como educadores, e daquilo que nós provocamos naquilo que é o processo de desenvolvimento socioemocional. Idade escolar, dos 7 aos 12. Muito centrada naquilo que são as aquisições. E é verdade, ok? A questão da competência. E há aqui, reparem nas 2 palavras que se opõem. A realização versus a inferioridade. É dramático, não é? Porque é quando eles, e já vão ver, porque eu depois vou agora falar aqui um bocadinho sobre isto, a importância do grupo e da aceitação pelos outros é fundamental, é quando eles começam a descobrir o outro, a brincadeira com o outro, não é? Mas, sobretudo, começam a perceber que são diferentes do outro. São diferentes. E nem sempre isso para eles é bom. Okay? Porque os faz sentir mais ou menos que os outros. Okay? O espaço de aquisição escolar é fundamental, mas temos aqui as grandes crises de muitos miúdos que nós acompanhamos, está bem? Sobretudo aos 6 anos. Não sei se vos acontece, e vão ver, porque depois, de certeza que na disciplina encontram isto, que é, eu quero brincar. E aos 10 anos também encontramos isto outra vez. É a grande crise, não é? O
Porque é que eu estou aqui? Eu quero é brincar, não quero aprender. Ok? Se aprender for divertido, sim. Se o aprender é ser, não. Não é? Ou pela oposição, já veremos, ficarão muito centrados naquilo que é a aquisição escolar. Hoje em dia até temos mais esse perigo, mas já vamos ver. E a adolescência, que não vou pôr muito, com a grande palavra da fidelidade, identidade versus confusão, é a fase central do desenvolvimento socioafetivo. É mesmo, ok? E reparem que eu estou a pôr ali dos 13 aos 18, vai recapitular as fases anteriores e, portanto, se elas não estiverem consolidadas, vão ver? Não se improvisa. E perspectiva àquilo que vai ser o futuro. É, para mim, crucial esta idade, ok? Mas significa que se eu não tiver trabalhado antes, quando nós depois os apanhamos, não é? Os quintos, sextos, sétimos, oitavos, sobretudo, segundo e terceiro ciclo, nota-se imenso quando isto não está trabalhado. Okay? Pronto. Formação da identidade e esta questão da fidelidade vai apanhar uma força brutal, que tem a ver também com aquilo que são as nossas referências e na forma como nós somos referência. E agora avanço. Eu sei que estou a dizer muita coisa muito depressa, mas vocês têm a competência de me poder parar, ok? Pronto. Então, a verdade é que a construção da identidade, que começa então desde os zero, não é? E o desenvolvimento do autoconceito vão integrar vivências pessoais e prolongam-se ao longo da vida, dando sentido e percurso ao indivíduo. E agora deixem-me parar, e se não olhem para vocês próprios. Eu, se tivesse tempo, tinha vontade de fazer convosco uma linha da vida. Cada um, aliás, podem fazê-lo depois em casa. Não, eu posso mandar trabalho para casa e tudo. Eu posso mandar trabalho. Que é cada um. É, exatamente, tem sempre TPC. Portanto, reparem, se nós olharmos para o nosso próprio percurso, perceber como hoje, a pessoa que somos hoje, não é? Provavelmente é fruto de todas as vivências pessoais que tivemos até agora. Boas e menos boas. Mas que nos permitem, ou não, conferir sentido àquilo que nós vivemos e ao nosso próprio percurso. Okay? O que é que isto implica nas crianças? Implica competências emocionais. Fundamental. Nunca como hoje se falou de inteligência emocional. Não sei se toda a gente sabe do que é que eu estou a falar, não é? Não vou entrar muito por aí, mas no fundo o que é que nós identificamos? Que muitos de nós não temos esta inteligência. Temos uma inteligência intelectual fortíssima, mas temos muito pouca capacidade de inteligência emocional, que é a capacidade de perceber os meus sentimentos, de perceber os sentimentos dos outros, de perceber aquilo que eu provoco e também de controlar o meu próprio sentimento. Ok? Controlo autoemocional. Capacidades emocionais de expressão, de compreensão e de regulação. Capacidades de experimentar diferentes papéis, colocar-se no lugar do outro. E aqui estou a falar de uma dinâmica de empatia fundamental. Eu acompanho crianças dos 6 aos 10 que não têm esta competência, não desenvolveram a competência de se colocar no lugar do outro e por isso vivem autocentradas e têm mesmo dificuldade. São as crianças que às vezes até mais, não, nem sempre pela mesma razão, mas há crianças às vezes muito inteligentes. Eu acompanho um agora que é, eu posso falar porque como estou invisível, ele não, vocês nunca o verão, não é? Que é o Francisco, de 6 anos, ok? Um miúdo super inteligente, foi estimulado cognitivamente, porque os pais são os 2 professores universitários, já fomos. Qual é que viu à frente, olha. Os 2 professores universitários, estimulado muito cognitivamente, mas zero de inteligência emocional e, portanto, ele não consegue perceber o que provoca no outro. Ele quer alguma coisa, o outro não lhe dá e o que ele faz é chapada, pronto, já está. E então, se não me dás, ok? Portanto, reparem, e aí quando tu dizes, mas tu notas o que é que provocaste no outro, e estamos ali naquele discurso, vê como é que foi o teu comportamento. Ele não está nem aí, ele não consegue. Ok? Portanto, reparem que todo o trabalho que estou a fazer com ele, juntamente com uma colega de psicologia, é que ele tenha consciência do que provoca no outro e que o outro lhe diga o que é que sente. Porque só assim é que ele vai perceber, ok, espera, ok? Pronto, estamos aqui. Fazer escolhas, ok? Reparem, fazer escolhas. Que tipo de brincadeira, com quem é que brincam?
E aqui eles escolhem imenso, ok? Mas atenção, porque é aqui que se vive mais aquela questão do não brinco contigo porque tu és. Não é? Não quero... Okay? Isto é fortíssimo nas crianças dos 6 aos 10. Está bem? E as crianças nisto, nós dizemos que não têm filtro e que às vezes são mais puras. Mas eu diria que elas são mortais. Porque não têm filtro. Tás! Não é? E elas agridem-se de uma forma quase brutal umas às outras. Às vezes não é por mal, mas fazem muito mal. Não é? Pronto. Interações sociais, claramente, isto implica ter interação social. Atenção outra vez a isto. Não sei aqui, provavelmente a realidade é diferente, mas nós em Lisboa o que identificamos é muitas crianças cada vez com menos interação social. Aquela história da vivência em prédios grandes, não é? Que não se conhecem uns aos outros. O ir para a rua já não é uma realidade. Não sei aqui como é que é, mas em Lisboa não é uma realidade. E, portanto, nem aqui, pronto. E, de facto, isto provoca, isto tem consequências, não é? Pronto. Interações sociais. E outro dia eu trabalhava com famílias isto, que é, quem são os vossos amigos, pais? Eles ficaram a olhar para mim. Não, nós temos alguns, Ana, então. Não, mas o que eu quero saber é quando é que se encontram para brincar, filhos com filhos e mais não sei quantos, não é? Vocês não se lembram, nós ainda somos da altura, agora vou aparecer mesmo uma vez, mas pronto, que é, nós ainda somos do tempo, não é? Que de facto os filhos dos amigos dos nossos pais eram os nossos amigos e aquilo prolongava-se a vida toda, não é? Atenção que isto já não é uma realidade como era connosco, está bem? Portanto, isto influencia. Capacidade de estabelecer relações afetivas, é disto que estamos a falar, ok? Portanto, reparem, estou a dizer que a construção da identidade e um desenvolvimento socioemocional positivo implica tudo isto. Okay? Isto também vai ter implicações naquilo que é o nosso processo de aprendizagem. Muito rapidamente, e eu vou só explicar, quando nós estamos a falar de compreensão emocional, no caminho de desenvolvimento, ou seja, no fundo, tornar que as crianças sejam mais conscientes das suas próprias experiências e da capacidade de monopolizar os seus próprios sentimentos e os dos outros, estamos a falar de 3 grandes fases. A fase externa, a fase mental e a fase reflexiva. Tá bem? Eu vou só dar um toque em cada uma, até porque eu dei um artigo, e depois na bibliografia está um artigo que vocês podem ler e que desenvolve isto, tá bem? E a mim interessava-me também fazer aquela passagem para o nosso processo de aprendizagem, e, portanto, vou acelerar aqui um bocadinho. Fase, é verdade, dos 3 aos 6 anos nós não os apanhamos, mas como os apanhamos depois, convém saber, não é? Porque talvez alguns aos 6 anos ainda estão na fase externa. Pronto. Então, fase externa, eles estão só na identificação das expressões emocionais e eles entendem que há fatores externos que lhes causam as emoções. E quando falo de emoções, falo disto, alegria, tristeza, raiva. Okay? Neste momento, uma das propostas que trabalhei na escola do primeiro ciclo é precisamente um ateliê à volta das emoções. E mesmo com bonecos. Eu também vou falar nisto, não é? Tem que ser com bonecos. Mas mesmo deles entenderem o que é estar zangado, quando o pai está zangado, o que é a alegria quando eu estou alegre, ok? Quando eu tenho raiva, tudo são sentimentos. Mas atenção que nós próprios temos dificuldade em identificar em nós. Mas eu não vou entrar por aí. Mas pronto. Ou seja, eles, no fundo, há uma memória ligada a uma emoção. Lembrança de uma situação que lhes provocou alguma coisa. Ok? Estamos na fase externa. Só. Dos 3 aos 6 anos. E eles aí conseguem entrar muito bem. Na fase mental, já estou noutro nível de aprendizagem. Não é? Ou seja, eles começam a percepcionar que há diferenças. Há diferenças entre as emoções reais e aquelas que são aparentes. E começam a perceber que há um aumento progressivo do caráter subjetivo das emoções, ou seja, que aquilo já não é igual para todos. Depende dos nossos desejos, depende das crenças sobre cada situação vivida. Portanto, eles começam a ver que nem todos vivem a emoção da mesma maneira. Fase externa, as situações provocam uma emoção. Fase mental, eu percepciono que nem todos temos as mesmas emoções, okay? Nas mesmas situações. Estamos a falar de uma idade muito precoce, dos 5 aos 9. Ok? Então espera.
Mas temos que ir descodificando isto. Fase reflexiva, que alguns já apanhamos, sobretudo os que estão no 4º ano, ok? Mas alguns não chegam aqui, alguns só começam aqui muito mais para a frente. Eu meti aqui dos 10 aos 12, que é, no fundo, entender que as situações podem ser avaliadas de duas formas diferentes, não é? E que, de facto, há emoções que são morais, como a culpa e o controle mental da emoção. Há aqui uma reflexão sobre o que é que eu sinto, porque é que eu sinto o que eu sinto, o que é que eu provoco. Portanto, quando eu não sou capaz de perceber isto, tenho muita pouca maturidade emocional para poder perceber tudo o resto. Mas é estas crianças que estão a viver isto tudo que lhes falamos de fé. Portanto, às vezes a sensação que eu tenho, dir-me-ão se estou errada, é que nós utilizamos uma linguagem que às vezes é desadequada para o desenvolvimento socioemocional no qual eles se encontram. E, portanto, nós estamos a falar, desculpem-me a expressão a cá corriqueira, de alhos, e eles estão a entender bugalhos, porque eles não têm capacidade para entender isto. Mas, na fase escolar, eles já conseguem entender que as situações que vivenciam provocam emoções. Já teriam possibilidade de entender que tipo de emoção vivenciam. Ok? E já diriam que há diferenças na forma como se vivencia. Sim? Até agora é claro? Faz sentido o que eu estou a dizer? Ou mudo de... Faz sentido? Digam-me só que sim ou que não. Sim? Pronto. Certo. Então, atenção. Quando eu falo de inteligência emocional e de uma compreensão emocional bastante bem desenvolvida, falo disto de pessoas que são emocionalmente inteligentes, se conhecem a si, às suas emoções e são capazes de estabelecer relações empáticas com os outros. Okay? Ou seja, são capazes de perceber o que é que o outro está a sentir. Eu depois vou dar aqui o salto. Bem, como é que nós construímos esta identidade? Nunca se esqueçam, eu depois vou voltar a pegar nisto. Não vou desenvolver agora muito. Mas, no fundo, ter em conta que quando nós estamos a desenvolver uma identidade, e por identidade alarguemos o conceito, não estou só a falar da identidade pessoal, não é? Estou a falar até da nossa identidade cristã, nós temos que conjugar a dimensão biográfica com aquilo que são situações negativas e positivas ao longo da vida e o sentimento de controle, ou seja, a forma como eu giro ou não tudo aquilo que eu vivencio. E isso é o que me possibilita a construção da identidade. Vou deixar isto aqui e vou avançar. Agora vocês vão dizer, que capacidade que ela tem, mas tem que avançar. Ok? Mas isto é fundamental, porque no fundo o que é que nós temos que conjugar? A biografia com a capacidade reflexiva, não é? O sentimento de controle e com aquilo que no fundo é considerado por eles, eu já lá vou depois, como negativo ou positivo. Então, o que é que se passa no período escolar? Muito rápido, é tudo rápido. Egocentrismo diminui em relação àquilo que era dos 3 aos 5, supostamente diminui, e aumenta a capacidade de ter em conta diferentes perspectivas, o que é ótimo para as aulas. Ok? Ou seja, a opinião diferente. Mas vejam como quando nós estamos no primeiro ciclo, muitas vezes eles têm dificuldade em perceber que o outro pensa diferente. Ainda não atingiram aqui. Ok? Não é? Assim, então, o que é para vocês a vivência de Natal, por exemplo? Não é? E depois como é que eles formulam isto? Não é? E como é diferente, e como é que eles dizem, mas a minha casa é diferente. Todos querem contar, todos querem contar. Eu adoro os do primeiro ciclo, tenho que vos dizer. Bem, adoro todos. Mas os do primeiro ciclo adoro porque eles todos querem contar. Se for preciso, nós temos as aulas fantásticas, não é? E o que vos vou, no fundo, convidar é, aproveitem as histórias deles e a narrativa deles. Mas eu já lá vou. Complexificação do autoconceito. Há um conceito mais realista de si próprio, não é? E tem uma intensificação da própria autoavaliação, o que é bom e menos bom. Porque o conceito... eu mexo aqui. O conceito de autoavaliação é, no fundo, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que os outros me dizem que eu fiz bem e que eu fiz mal, e como isto vai interferir naquilo que é a minha imagem. A imagem que eu tenho de mim próprio. Por isso é que nós temos miúdos que dizem eu sou mau. E dizes, como que tu és mau? É o que dizem, é que eu sou mau, eu faço muitas coisas más.
Tu não és mau. Podes fazer coisas más, mas não és mau. Não é isso que te define. Ok? E eles conseguem compreender isto, está bem? Eles conseguem compreender isto. Estão aqui, está bem? Entre os 6 e os 10. Começam a pensar com lógica, mas de forma concreta. Atenção a isto, de forma concreta. É a partir da vida real, das situações reais, das relações reais, que eles vão compreender a fé. Deixem-me dizer, nós não nos conseguimos só apresentar Jesus como se fosse uma figura. Eles entendem o Jesus real, concreto. Okay? Começam a pensar progresso ao nível da memória, atenção, processamento de informação, melhoria da linguagem e das competências comunicacionais, que é fabuloso, maior capacidade de controle das emoções, capacidade de organização das tarefas de forma mais independente, corregulação, reflete o afastamento gradual do controle parental. Portanto, eles são muito dependentes, mas eles querem, não é? Já começam a ter uma autonomia muito maior e uma relação muito marcada pela independência com os pais, mas também pela expansão da rede social. No fundo, a expansão dos amigos, não é? Que eles começam a adquirir com muita força nesta idade. Hoje em dia, as crianças têm menos de 8 horas, ok? De tempo livre para brincar livremente, certo? Do que há 20 anos atrás, de acordo, certo? Que é dramático. É dramático, ok? Mas brincar ajuda-as a desenvolver. Então, ajuda a desenvolver o quê? A nível socioemocional, a força emocional, a cognição, as competências sociais, motoras e a criatividade. Então, sim, a brincar também se aprende. A brincar também se aprende. Muito. Okay? Óbvio. Então, podíamos utilizar mais brincadeira? Devemos. Pode ser é com sentido. Ok? Ou com intencionalidade. As crianças também procuram sentido e significado. Nós às vezes achamos que só mais tarde é que elas adquirem o sentido para a vida. Nós também achamos isso. As crianças também procuram sentido e significado. Agora reportem às vossas aulas. Portanto, é importante incentivar os gestos de generosidade, e isto tem um impacto para eles emocional brutal. Nós dizemos que queremos que eles desenvolvam a consciência do outro, mas depois não temos ações que os ajudem a desenvolver a consciência do outro. E não se trata de ser bonzinho. Portanto, aquela história dos brinquedos, quando somos pais e mães, dizemos assim, vamos ver o que é que temos. Não vamos dar o pior, vamos dar o melhor. Ei, custa-lhes sangue. Eu tenho miúdos que choram, mas depois fazem esse passo. Alguns conseguem, outros não conseguem. Eu nunca obrigo ninguém. Não é? Não se obriga. É um processo. Mas depois é tão bonito quando eles conseguem. E nós acompanhamos. Não é? Então, acompanhamos as crianças a dar os brinquedos aos outros. Eles têm que ver. Okay? Generosidade para com algum colega, altamente. E quando eles são mobilizados aqui, é um coração que se abre. Um coração aberto à generosidade é um coração aberto a Deus. Para mais tarde entender. Está bem? Claramente. Avance. Ter experiências de voluntariado. Dos 6 aos 10? Claro. Claro. São os meus maiores ajudantes. Vocês seguramente têm essa experiência. A história dos cabazes, não é? E como eles trazem, investem e fazem. E nós construímos os cabazes juntos. Mas construímos literalmente juntos. Não é que eles tragam coisa ou pedir aos pais para trazerem. Não, construção conjunta daquilo. Lindo morrer. Ou quando eles vão aos idosos e fazem os desenhos para os idosos. Vocês já fizeram essa experiência? Brutal, não é? Brutal. E eles sentam-se e contam as histórias, e os idosos contam a história, e eles contam a história, e nós achamos que eles não têm paciência, ou que eles não vão gostar. Eles adoram, não é? Eu, a última experiência que tenho é de pintarem as unhas aos idosos. Olha, extraordinário, ficou uma grande porcaria, mas foi lindo de morrer, tenho que vos dizer, lindo de morrer. Planear um evento para amigos ou familiares, claro que sim. Mas a nós que estamos aqui a falar de eventos com eles. Nós estávamos a falar no pequeno almoço, que era só os do secundário, mas não. Acantonamentos com os desta idade? Claro que sim. Visitas de estudo com esta idade? Claro que sim. A celebração da fé com esta idade? Claro que sim. O tom celebrativo aqui é fundamental. Eu, quando dei aulas de educação moral e religiosa, ao primeiro ciclo, eu fazia isto. Ok? Celebrávamos. Mesmo com pompa e circunstância. Numa sala de aula.
Sim, enfim. Uma celebração da vida, chamava-lhe eu. Vamos celebrar a vida, ok? Fazer um desporto que goste, integrar uma equipa, claro que sim, ou integrar um grupo. Enfim, então agora podíamos, enfim, ver tudo isto é importantíssimo para um desenvolvimento socioemocional para alcançar as características que eu disse anteriormente, sim? Mais rápido, então, como é que tem que ser o processo de aprendizagem para que isto resulte? Agora vou-vos mostrar um esquema que espero que já conheçam. Conhecem? Sim, não é? Relatório da Unesco, um tesouro a descobrir, e advogam 4 dimensões, que no fundo são as dimensões que nós devíamos conjugar, não é? Nas nossas aulas. O aprender a ser, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver com os outros. Reparem que muitos nos centramos no aprender a conhecer. Então nós damos-lhes a matéria, mesmo em educação moral e religiosa. Nós estamos preocupados com os conteúdos. E temos que estar, não é? Vamos lá ver. Não estou a dizer que não haja conteúdos, se me entenda. Agora, ficamos excessivamente preocupados com o conteúdo, que eles saibam o quê, como, quando, onde. Ok? Então, atenção, porque afinal de contas parece que é tão ou mais importante o aprender a ser. E agora remeto para aquilo que disse anteriormente. E o aprender a ser tem a ver com as nossas crenças, com os valores, com a responsabilidade pessoal, com a autonomia. Tão ou mais fundamental que o conhecer. E eles captam isto. Eles captam isto, como nos vão captar a nós. Mas eu isso deixei para o fim mesmo, se tiver tempo. Aprender a fazer, claro que sim. Não é? Eu tenho que saber comunicar e, portanto, saber esperar o meu tempo. E eu uso técnicas, está bem? Imagino que vocês também. Eu uso aquela garrafinha. Eu não trouxe isto. Não foi pedido, eu só trouxe. Mas eu um dia posso mostrar as técnicas todas. Tenho aquela garrafinha com aqueles luminais com água e depois viro. É uma garrafinha de 1,5 litro. Não é? E depois digo assim, agora, só quando o líquido estiver cá em baixo, é com cores. Só quando é que podes falar. Está bem? Entretanto, vais pedindo a palavra, o outro tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo. Esperam pelo tempo do outro. Gestão emocional. Mas é que eu quero dizer como é que eu vivi o fim de... Respira. Só quando a garrafinha estiver lá no fim é que falas. E eles vão aprendendo. Ok? Eles vão aprendendo. Aprender a viver com os outros, a descoberta do outro. Eu já falei. A solidariedade, a cooperação, enfim. 4 dimensões importantes. Às vezes nós centramos-nos só numa. Cuidado. Acredito que para ser pessoas felizes e para educar pessoas felizes, e no fundo nós somos educadores da felicidade, há dimensões, e isto eles põem o bem-estar, e o bem-estar entendido como a pessoa na sua integralidade, portanto, física, psicológica, espiritual, ok? Diz que só é possível se nós tivermos em conta o desenvolvimento de quem somos, ou seja, cultivar a nossa diversidade interior. Brutal. O que é isto, cultivar a nossa diversidade interior? Só é possível quando nós nos conhecemos, só é possível quando criamos relacionamentos de qualidade, só é possível quando assumimos a nossa responsabilidade individual e participamos ativamente na sociedade. Isto é para crianças, meus caros. Okay? É o Learning for Wellbeing e é toda uma metodologia centrada na criança e no desenvolvimento interior da criança. E que, no fundo, explica como nós expressamos e como nós nos deixamos influenciar pelo ambiente. Ok? E, quando dizemos que temos que desenvolver o potencial único de cada criança, o que eles dizem é que se referem à energia vital e qualidades que fornecem significado, propósito e direção para a vida de um indivíduo. Significado, propósito e direção para a vida de uma criança. Por isso, que componentes principais? 1. Expressão do potencial único de cada um. Incentivar a autodescoberta e apreciar os dons e contributos particulares. No primeiro ciclo, fundamental. O que é que eu quero dizer? Isto mesmo. Como é que os ajudamos a conhecer a si próprios? O perfil. E assim, há dinâmicas que ajudam a isto. Porque à medida que eles conhecem a si próprios, quando lhes falarmos de Jesus, eles vão saber. O que é que Jesus era diferente de mim?
na forma de sentir, na forma de pensar, na forma de fazer. Okay? Já não é só, okay, os teus talentos. Descobrir como és profundamente amado por Deus nesta idade. Quando o outro diz, eu sou mau. Não, tu fazes coisas más. Tu não és mau. Porque quando Deus te olha, não te olha como mau. E não é uma questão de que me castiga ou não me castiga. Isto já foi, não é? É uma questão de que, sendo tu profundamente amado, o que é que estás chamado a ser? E eles são capazes de compreender isto. Não assim como eu estou a dizer, claro, espero. Mas, não é? Eles são capazes de compreender isto. Apreciar os dons. Se eles próprios perceberem que a vida deles é um dom. Por isso eu fazia a celebração da vida. Fundamental. Porque ao celebrar a vida, todos os meses eu fazia uma celebração. A celebração da vida, a celebração da fé, a celebração do outro. Ok? Pronto. Coisas muito simples. Ok? E era isto. Celebração dos dons. Mais. Respeito pela singularidade e diversidade de cada um. Ter muito em conta isto das diferenças. E o respeito pela diferença. A forma que o outro se expressa, na forma se o outro é pequenino ou grande. Ok? Tudo isto. E é muito giro trabalhar isto com eles. No fundo, eu estou aqui a desenvolver o quê? O sentimento do outro e a capacidade de reconhecer o outro. Okay? Ter muito isto em conta nos componentes. É uma componente fundamental na aprendizagem. Outro, enfoque na natureza e nas qualidades dos relacionamentos. Relação, relação, relação. E como é que a relação permite a autoconfiança e a interação com os outros nesta mesma lógica? Então, já vos disse há bocadinho, não é? Porque, sim, promover momentos em conjunto. Sim, promover saídas em conjunto. Sim, promover, ok, debates. Outro, incentivar a participação e o envolvimento. Okay? Ou seja, valorizar as escolhas, mas promover as responsabilidades pelos resultados daquilo que eles fazem. Okay? E ajudá-los, sim, a entrar ainda, reparem, a fase reflexiva é a partir dos 8 anos, mas nós podemos começar a ajudá-los, sobretudo aos 8, a dizer, ok, o que é que eu fiz, o que eu fiz originou. Okay? E ajudá-los a criar este sentido de responsabilidade. Para que isto aconteça, há muitas ferramentas. Eu vou falar de uma. Há uma ferramenta que é essencial, que é a narrativa. E o que é a narrativa? A narrativa, se vocês pensarem, é reveladora profunda da nossa identidade. A narrativa, ou a história, um bocadinho diferente, mas eu vou utilizar as histórias que estou a falar do primeiro ciclo, no fundo, é o significado que eu atribuo às vivências que eu tenho. Senão, se eu a hoje perguntar o que é que viveu ontem, e ela me começar a contar, ela está a atribuir significado ao que viveu. Se eu conversar com ela e a captar na sua profundidade, digo, atenção, mas se calhar não descobriste que nisto que tu viveste, também viveste a gratidão, também viveste o não sei, e ela diz, pois é, eu estou a construir com ela uma narrativa alternativa e a ajudá-la a reconverter o significado atribuído. Onde é que eu quero ir? Que utilizar a narrativa nos processos de educação de primeiro ciclo, utilizando a história, é ajudá-los a atribuir sentido e significado às vivências e ajudá-los a passar da dimensão do concreto para a dimensão da fé, atribuindo sentido desde o socioemocional àquilo que eles vivem. Eu estou-me a fazer entender, eu vou tentar explicar um bocadinho. Para isso, o que é que eu tenho que fazer? Desconstrução da narrativa, no sentido de exteriorizar, mas também de ter a preocupação de atribuir significado e de os ajudar a construir uma narrativa alternativa àquilo que eles vivenciam. Okay? O poder da história é fundamental. Eu utilizo muito a história no primeiro ciclo, não sei como é que vocês fazem, mas utilizo desde a construção dos fantoches, utilizo imenso, okay? Para que eles contem as histórias. O desenho, nos 6 anos, fundamental que eles expliquem o desenho. A conversa. Mas vejam, isto só é possível quando eu, de facto, sou capaz de olhar para aqueles miúdos
e percebê-los na sua especificidade e individualidade. Quem é este miúdo que eu tenho à frente? Como é que eu o acompanho? O que é que ele vive? O que é que ele vive em casa? E há momentos deliciosos que não se passam dentro da sala de aula. Há momentos que se passam naquele momento em que eu o encontro, no intervalo, naquele momento em que eu peço para ele ficar mais 5 minutos, naquele momento em que ele quer ficar mais 5 minutos e dizer, professor, eu quero porque eu quero contar. Okay? Como é que eu aproveito tudo isso para o processo de aprendizagem? É disto que estamos a falar, ok? Portanto, a partir da história, da narrativa, procura-se a experiência e procura-se valorizar a experiência do próprio. Okay? Então, claramente, no primeiro ciclo, se eu não valorizo a vivência da criança, eu estou-lhe a dar, mas ela não se consegue apropriar. Não é? Ela tem que passar por ela. Não é? Senão não fica. Okay. Portanto, é um trabalho de tradução, é um trabalho singular, é um trabalho localizado. Localizado em que sentido? É centrado na criança que eu tenho à frente. Tenho a certeza que as crianças daqui são diferentes das crianças de Aveiro. Eu tenho quase a certeza. Não é? E vocês vão dizer, bem, somos todos mais ou menos iguais. Sim, somos, mas as vivências são diferentes. Portanto, se as histórias são diferentes, o localizado é centrar-me naqueles que eu tenho à frente, não é? Por isso, consiste em descobrir e desvendar a narrativa, e eu só faço isso através das histórias. Ontem estava com um contador de histórias que era tão engraçado. Por acaso nós devíamos aprender isto, a contar histórias. É um teatro, não é? Eu sou um bocado teatreira, já repararam, mas é, e eles ficam a olhar para nós, não é? E portanto, e se tu contares as histórias do Evangelho, que são lindas de morrer, não é? O Evangelho, esta leitura de hoje era magnífica para fazer isto, não é? Tive quase para fazer, mas depois não tenho tempo para tudo. Não é? E como é que tu prendes a atenção, reparem, e eles atribuem, vejam a linguagem simbólica da criança, como eles de repente percebem o que é a água, a tempestade. Imagina tu uma tempestade. E eles entraram já na tempestade, não é? E agora imagina que estavas na tempestade, mas não passa nada. Porque estava lá alguém que lhe disse, não se assustem, porque estão assustados. E eu digo, o que é que vocês sentem quando há uma tempestade? O que é que vocês sentem quando há uma tempestade? Estão a ver como eu apelo à experiência? Também os apóstolos sentiram isto. Ok? E o que é que tu fazes? Eu agarro-me à minha mãe, vou para a cama dela. Os apóstolos não podiam ir para a cama de Jesus, mas eles sabem isto, eles entendem. Eles entendem o poder da história, o poder da narrativa, ok? Portanto, eu suscito a narrativa. Já estão todos a ver a cama de Jesus. Não, eu suscito a narrativa, ok? E trabalho com ela. No fundo, é ajudá-los a ter lentes para ler o mundo de outra maneira. É outras lentes que vão apoiar o desenvolvimento deles. Eu acredito mesmo que nós, no primeiro ciclo, colocamos as bases essenciais para a vida. Vou-vos contar um segredo, como vocês não me conhecem, mas também não podem andar aí a dizer, está bem? Que é, das pessoas que mais me marcou o meu processo de crescimento de fé e pessoal, foi uma professora de educação moral e religiosa, católica. Eu acho que ela nunca soube. Acho que ela nunca soube. Okay? Portanto, nós temos um impacto brutal que nem conseguimos imaginar. E às vezes não sabemos. Às vezes não sabemos. Okay? Mas quando nós depois os apanhamos nos quintos, sextos, sétimos, oitavos, se eles tiverem tido este percurso connosco, eles são muito mais preparados para quando nós lhes falamos de acreditar, da fé, de aderir. Não quer dizer que não a questionem. É bom questionar. É bom questionar. Mas há um processo de interioridade que é desenvolvido de forma muito diferente. Vocês percebem isso, não é? Já percebem isso. Portanto, vou-vos convidar para acabar. Ainda tenho mais 10 minutos só? 10 minutos, João? 10? Opa, então é muito isso. É 7. 7 minutos é mesmo o tempo do filme. Ai.
deixem-me só dizer isto. Não tenho tempo para dialogar convosco sobre o filme e é pena. Deixamos isso para outro momento ou para o intervalo. Mas eu acho mesmo que nós somos chamados a isto. Acho mesmo que a forma como nós vivemos a nossa vida e a nossa própria fé marca a diferença nas nossas relações e nas relações daqueles com quem estamos e daqueles a quem ensinamos. Acredito mesmo que nós temos a tarefa profunda de, nas escolas onde estamos, mudar pela forma como fazemos, por aquilo que ensinamos, mas sobretudo pela forma como vivemos. Eles vão captar, tenham eles a idade que tiverem, mas na idade escolar sobretudo, se eu vivo aquilo que eu acredito. Se quando lhes falo de Deus, lhes falo de alguém distante ou lhes falo do amigo que levo por dentro. Eles vão perceber a experiência de amor se eu faço uma experiência de amor. Eu tenho mesmo a certeza disto. Quando eu falo da narrativa e do significado atribuído, falo também da nossa narrativa e do nosso significado atribuído. E quando uma criança olha para mim, ou vê o cinzento, ou vê o azul. E eu posso ter ou não a capacidade de pegar e ser aquele que substitui o músico. Sendo a música aquilo que eu quero transmitir. Mas não se improvisa. A dinâmica que eu não levo por dentro não é a dinâmica, nunca será a dinâmica que eu ponho por fora. Nunca. Por isso é que eu acho o nosso trabalho exigente. Porque ensinar matemática é fácil. Ensinar o que nós ensinamos. Eu só posso falar de felicidade se for profundamente feliz. Isto é que é tramado. Eu só posso falar de felicidade se for profundamente feliz. E vejam os olhos do bonequinho. E vejam os olhos das nossas crianças. Abrem-se ou não se abrem? Depende daquilo que eu falo. Eu falo de uma teoria ou falo de uma vivência? E quando falo da vivência, eles param ou não param? E não me vêm falar. É muito diferente. Portanto, o que é que eu vos convido? Convido-vos, sim, a ser profundamente felizes. Mas, sobretudo, a sentir-se profundamente amados por Deus. Eu não posso deixar de dizer isto. Pronto. A sentir-nos, se eu vivo isto, mesmo nas agruras da vida, eu vou-lhes ser capaz de transmitir que vale a pena ter fé. E que a fé não é um pozinho mágico que lhes vai facilitar a vida, mas que é alguém que lhes pode transformar profundamente a forma de olhar o mundo. E isto, vejam, é muito através do simbólico, mas é muito através do contacto. Ok? Por isso, muito obrigada pela vossa paciência. E deixo perguntas se houver tempo, João. Temos tempo.